Louvamos o seu nome, Deus, e agradecemos pelo culto maravilhoso que o Senhor já nos tem dado. Obrigada, Senhor, pela sua presença, obrigada pelo louvor, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente no nosso coração, na nossa alma. Ela sente a sua presença. Amém. Nós nos agradamos porque o Senhor está nesse local. Só podemos, Deus, reverenciar ao Senhor e te glorificar pela sua bondade, pelo seu amor, Amém. porque o Senhor tem tocado os nossos corações e o Senhor tem nos feito tão bem. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor está nesse lugar. Obrigada porque o Senhor já ministrou cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? Amém. Obrigada pelo seu imenso amor. Obrigada pelo seu perdão, pela chance de reconciliação que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Nós somos gratos, Deus, por Ti. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, continuamos guiar a nos dirigir essa noite, falando aos nossos corações. Eu peço, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento para o Senhor, para a sua palavra, para a sua vontade. Glorificamos e agradecemos a Ti, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? A presença de Deus, ela realmente é maravilhosa. A presença de Deus nos constrange, a presença de Deus nos atrai. E ontem a gente teve um estudo e o versículo ficou na minha mente o tempo todo. Em Marcos, o Senhor diz: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com o seu entendimento e com força. É muito importante que cada um de nós possamos amar a Deus de verdade, sentir o amor de Deus dentro de nós, no nosso coração, sentir verdadeiramente a presença de Deus, saber que Ele está nos tocando, saber que Deus toca a nossa vida, fala conosco. Até comentando no estudo ontem, quando nós amamos alguém, nós temos prazer na presença dessa pessoa. Quando nós amamos alguém, nós desejamos ficar perto dessa pessoa. Quando nós amamos alguém, a gente sente, não apenas a gente sabe na cabeça, mas a gente sente a presença, às vezes sente a falta, às vezes sente a necessidade de estar junto, mas é algo que nós sentimos. Não dá para dizermos que amamos a Deus se nós não sentimos prazer na presença dEle. Não tem condição de dizermos: eu amo o Senhor, mas a gente não gosta de louvar, não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não tem tranquilidade de estar na presença de Deus. Não dá. Quando nós o amamos, nós temos prazer na presença dEle. O tempo de louvor foi incrível, foi maravilhoso. Sentir a presença de Deus. É bom sentir que o Senhor está aqui, que Ele fala conosco, Ele toca o nosso coração. É bom saber que quando Deus está perto, Ele aumenta a nossa força. É incrível. É maravilhoso poder estar na presença de Deus. Ame o Senhor com o seu coração. Ame o Senhor com a sua alma. Deixe o Espírito Santo se revelar a você. Deixa Deus mostrar para você o sentimento do amor a Ele. Depois reúna o seu entendimento e a sua força e demonstre o seu amor a Deus em todos os momentos. Não dá para dizer que a gente ama alguém e a gente não sente nada quando essa pessoa chega. Não dá para dizer que nós amamos alguém e a gente não sente nada quando vai ao encontro dessa pessoa. Não tem condição. O amor, quando ele é verdadeiramente amor, ele não está só no intelecto, só no saber. Nós sentimos, e é isso que nós temos, que é amar a Deus de coração, de alma e com o nosso entendimento, que nós possamos encontrar esse amor no Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Gente, é importante entender, lembrar ou pensar, principalmente hoje, no dia de Santa Ceia,
uma noite de Santa Ceia. Para que Santa Ceia? Por que Santa Ceia? Porque o Senhor disse, foi um dos mandamentos que Ele deixou. Além do batismo, Ele deixou o mandamento da Santa Ceia. Ele disse, faça isso em memória de mim até que eu venha. Tome o pão, tome o suco da uva e faça parte, para que você possa lembrar que eu morri por você. Para que você possa lembrar que o meu sangue é que perdoa o seu pecado e que faz toda a diferença. E principalmente, para que nós possamos entender algo. Andar com Deus não é regra. Andar com Deus não é religião. Andar com Deus é carne e sangue. É vida. É contínuo. Faça isso em memória de mim. Até que eu venha. Continuamente repita esse ritual. Para que vocês possam entender. Deus não nos quer. A vontade de Deus não é um ritual, é algo mecânico. Eu venho, faço a minha oração, eu venho, dou alguma coisa para Deus e volto para casa e vivo a minha vida. Não. Faça a ceia continuamente. Para que quando você começar a esquecer, você lembre de novo, eu quero vida. É vida que o Senhor quer. É vida que o Senhor deseja. A Célia lendo do Salmo 51. E a Bíblia fala perfeitamente. Deus disse, eu não me agrado de sacrifício. Não é matar animal que dá prazer a Deus. Como às vezes quando nós lemos no Antigo Testamento, nós temos tantos sacrifícios contidos na presença de Deus. E algumas pessoas chegam a pensar, né, que Deus cruel, que Deus sanguinário, que tem prazer ali na morte do animal. Entenda algo. A morte do animal não era para dar prazer a Deus. Era para limpar a pessoa. Para que ela pudesse ser limpa para chegar na presença de Deus. Não era prazer de Deus o sacrifício. Ele não tinha prazer naquilo, mas se não houvesse a morte de um inocente, como uma pessoa ia chegar até Deus? Ela seria morta antes de chegar na presença do Senhor. Então aquele animal era morto, o sangue era derramado, o sangue inocente era derramado, para que limpasse a porta, pelo menos naquele período, para que a pessoa pudesse chegar a Deus e oferecer sacrifício. Deus falou, não sou sanguinário. A morte não me agrada. Não é sacrifício que agrada. O sacrifício só serve para você chegar até mim e me oferecer o que realmente me importa. O seu coração. Você. A sua vida. Quantas vezes nós não entendemos isso e fazemos grandes esforços querendo chamar a atenção de Deus. Nós nos esforçamos e falamos, ó Deus, está vendo? Agora me abençoa. Ó Deus, olha o que eu fiz, agora me dá. Não funciona. Porque não é sacrifício que o Senhor quer. É coração. É amor. É algo contínuo. É amá-lo continuamente. É amar a Deus e pensar nele. É amar a Deus e viver com ele. É amá-lo tanto que abandonamos o pecado. Por quê? Porque quando nós abandonamos o pecado, nós nos limpamos para poder entregar o nosso coração a Deus. Isso é de fato amar a Deus. Se não amarmos a Deus, como é que nós vamos dizer que somos salvos? Não dá, não tem condição. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus deseja relacionamento. Não é ritual, não é sacrifício, não é algo mecânico. É amor, é entrega contínua, é entrega genuína. E o nosso amor a Deus, Ele nos abençoa. A Bíblia diz que Deus enviou o Filho dele ao mundo, o inocente que veio pagar o pecado do culpado. Quem era o culpado? Nós, você e eu. Culpado por quê? Culpado por causa da nossa ou do nosso nascimento. Fomos gerados em pecado, concebidos com a semente do pecado dentro de nós. Aquela que impedia o homem de se chegar a Deus. Aquela que toda vez que alguém fazia uma oração, Deus não ouvia. Aquela que impedia que as orações fossem ouvidas.
que as ofertas chegassem até Deus, que os clamores não fossem respondidos, aquela semente do pecado que separa o homem de Deus. Mas Deus disse: eu vou libertar você do seu estilo de vida que te destrói. Eu vou libertar você de um estilo de vida que te impede de chegar a mim. E a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E Ele veio fazer uma oferta plena, para que nós pudéssemos de inimigos nos tornar amigos de Deus. Mas quantas vezes a gente não entende isso? O Senhor vem, perdoa, limpa, ajuda, faz todo o trabalho, faz tudo o que precisava, e a gente ainda fala: Deus, por que eu não sou milionário ainda? Deus, por que eu fui na igreja e eu não tenho tudo que eu quero? Deus, por que aquele casamento que eu queria, sei lá, o marido que eu sonhei, a esposa que eu sonhei, o carrão, por que não chega? Eu vou à igreja. Deus, por que é que não teve agora o emprego que eu queria? Por que, Deus? O Senhor não está comigo? Se não fui para a igreja, eu não estou lá. Por que, Deus? Porque a gente ainda não entende. Mas essa noite o Senhor vai abrir os olhos do nosso entendimento. E nós vamos entender, não apenas na mente, mas agora na alma, no coração, que relacionamento com Deus não é ficar rico. Que relacionamento com Deus não é ter o gênio da lâmpada que você esfregou e realizou o pedido. Andar com Deus é mais. Andar com Deus é vida. E brevemente quero falar de 3 tópicos que impedem esse nosso relacionamento com Deus. 3 situações na nossa vida que, quando provadas, elas mostram o nosso coração. E a primeira delas, nós vamos abrir a Bíblia em Provérbios, Provérbios 27. Salmos, no meio da Bíblia para frente, e Provérbios. Provérbios 27. Você, se estiver anotando, vai anotar o seguinte: tópicos que, quando provados na nossa vida, revelam se amamos a Deus e entendemos o que é andar com Ele ou não. São áreas na nossa vida que Deus, uma hora ou outra, vai colocar à prova. Ou, como diz a expressão, cedo ou tarde, essas áreas vão ser colocadas à prova, melhor dizendo, para que a gente possa ver se amamos a Deus ou não. Número 1, Provérbios 27, versículo 7. A minha versão diz o seguinte: quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, a comida amarga é doce. Outras versões dizem que a alma farta rejeita ou desgosta até do favo de mel. Tem outras, né? E outras versões. Mas a questão é o seguinte, e o ponto número 1. Nós vamos ser provados na fartura. A fartura prova a nossa vida e o nosso coração. Quando você já viu assim, quando você chega para almoçar e o almoço está lá, você atrasou no trabalho e de repente o almoço ia ser meio-dia, você não conseguiu sair, já é 15 para 1 e você não saiu para o almoço ainda, como é que fica a sua barriga? E o cérebro não sabe mais nem o que está fazendo, só esperando que o almoço chegue. E de repente você vê a comida e você fala: uau, que delícia, tá ótimo. E olha que o almoço atrasa e chega 1h é uma maravilha. Tudo é bom. Se tiver gelado, imagina, é ótimo que gelado, pelo menos dá para engolir rápido. Se tiver sensal, que sensal. Diz a expressão que o melhor tempero é a fome. Porque, irmão, quando você está com fome, até aquilo que você fala, eu não gosto, na hora da fome você come e fala: não estava tão bom. Você nunca comeu nada, você falou: não estava tão bom.
Você vai chegando lá em torno de meia, uma hora você não conseguiu chegar em casa ainda. Onde você passa na rua, parece que está todo mundo cozinhando comida boa. Você sente aquele cheiro e fala, meu Deus. Aí depois do almoço, você acaba de comer. Você almoça aquilo lá, tudo que você pensar. Você sai no portão e sente um cheiro de comida. Não sei como você. Mas olha que acaba de almoçar e começa a sentir cheiro de comida e você fala, que cheiro de comida? Até agora não era bom o cheiro. Mas agora a barriga está cheia. Aí o cheiro de comida começa a dar aquele. A alma farta. Ela rejeita até aquilo que é bom. Uma das áreas que prova o nosso coração é a fartura. Algumas vezes, quando estamos fartos, nós rejeitamos até o que é bom. Tem uma expressão que as pessoas dizem por aí, né? Não é bíblico, não é nada, mas tem aquele negócio. Você não vai pelo amor para Deus, vai pela dor. Contanto que vai para Deus, e Deus não tem esse negócio muito bom. Mas a expressão funciona da seguinte maneira. Muitas pessoas, infelizmente, só pensam em Deus. Ou se não tem dinheiro, ou se teve algum problema sentimental, algum problema de saúde, algum problema na família. Geralmente, claro que todo ou tudo na vida há exceções, mas geralmente, quando há uma escassez em algo, as pessoas costumam pensar em Deus. Mas quando a pessoa recebe, o dia do pagamento, está com o dinheirinho no bolso, vão para a igreja, mas não dá. E se está tudo bem no coração, na saúde, na família, aí que não dá, mas uma hora eu vou. Uma hora eu vou. Uma hora você vai ver, eu apareço por lá. Por quê? Porque geralmente as pessoas acham que quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando estão bem sentimentalmente, elas não precisam mais de nada. Tanto que a busca geral do ser humano é para quê? Para ficar rico, para casar, para poder resolver alguma coisa. Ou não há a busca pelas questões de saúde. Porque elas acham que, não tem uma expressão por aí, tendo saúde eu tenho tudo. Tem não. Se tiver Deus, tem tudo. Porque o que adianta ter saúde e não ter Deus? O que adianta ter saúde e não ter sabedoria? O que adianta ter dinheiro e não ter nada? Poxa, se tivermos Deus, nós temos tudo. Porque Deus é aquele que domina tudo e todos. A pastora pregou hoje que é para a gente ficar doente. Não tem nada a ver com isso. A questão é, quando nós nos fartamos daquilo que para nós é importante, a gente acha que conselho não é bom, igreja não é bom, Bíblia não é bom. Mas eu vou te falar, vá pregar para alguém que está desesperado. É uma bênção, não é? Já pregou para alguém desesperado? Até o incrédulo crê, até o grosso fica educado, até aquele que não queria saber fala, é isso mesmo, meu filho, muito obrigado, era isso que eu estava precisando. É lindo. Agora vai pregar para quem acha que está bom, acha que está bem de saúde, acha que está bem sentimentalmente, acha que está bem. Vai pregar para quem acha que está bem. Eu sei, um dia eu vou, mas não precisa tanto, uma hora, e que você sabe, não dá tempo. Quem está com problema arruma tempo até quando não tem. Mas a alma farta, ela pisa o favo de mel. Quando nós nos achamos abastados em qualquer área da nossa vida, a nossa tendência é rejeitar aquilo que é bom. Hora ou outra, vamos ser provados nessa área. Hora ou outra, vamos ser provados na fartura, para que nós possamos ver se quando tivermos tudo que desejamos, se ainda assim vamos amar a Deus, desejar a Deus e buscar a Deus com o mesmo fervor que quando não tínhamos. Essa área da fartura, quando ela é provada, revela o nosso coração para nós mesmos, porque o Senhor já sabia de todas as coisas. Entenda, mais do que te fartar, o Senhor deseja a sua vida. É vida, porque nessa terra tudo é passageiro. Os bens são passageiros, saúde, idade, tudo é passageiro. Dinheiro vem, dinheiro vai, economia muda, pessoas mudam, tudo é muito transitório.
para que a gente possa colocar a nossa confiança, para que a gente possa descansar nisso. Nós precisamos entender que Deus é o único, presente, firme, constantemente. Ele nunca se abala. Amém? Amém? Tem uma outra área, que quando ela é tocada, também prova o nosso coração. Abra sua Bíblia em Mateus. Quem leu a Bíblia hoje na Mateus 20. Vamos lá, Mateus 20, versículo 1. Disse Jesus: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. E ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia de trabalho, e mandou que eles fossem trabalhar. Versículo 3. Às 9 horas saiu outra vez. Versículo 5. Ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas saiu de novo. Encontrou outros homens que ainda estavam por ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo sem fazer nada? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então aquele senhor disse: vão vocês trabalhar também na minha plantação. Versículo 8. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando dos que foram contratados por último e termine pelos primeiros. Os homens começaram a trabalhar às 5 da tarde, receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros tinham sido contratados, pensaram que ia receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o nosso pagamento foi igual ao deles. Versículo 13. O dono disse a um deles: escute, meu amigo, não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a vocês. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bom para com eles? 2. Uma das coisas que mexe com a gente, quando somos contrariados, algo que prova o nosso coração, é esperar algo e não ter aquilo que a gente achava que devia receber. Quando nós temos planos e alguém chega e fala não. Quando você quer algo e alguém chega e fala não vai ser assim. Prova ser contrariado, porque ninguém gosta de ser contrariado. Nem um bebê. Pega um bebê que está ali brincando com um brinquedinho, fazendo alguma coisa errada, bebê, e fala para ele: não faz. O que você acha que o bebê faz? Tá bom. E vira para o outro lado: bebê. Não, porque não fala. Se você já conviveu com o bebê desde pequenininho, é o seguinte: vá. Não sabe nem falar, mas não. Por quê? Porque ele não quer ser contrariado, ele quer continuar enfiando a mão onde não deve, mexendo no que não precisa e fazendo arte. E se você vai com um pouquinho mais de força e tira ele de lá, geralmente abre um berreiro. Tem mãe que fala: deixa, não contraria, porque senão vai acabar com tudo. Quem gosta de ser contrariado? Não, bebê gosta de ser contrariado. A gente pode até ser um pouquinho mais civilizado, mas é a mesma coisa. A gente leva um estilo de vida porque a gente não quer mudar, ainda que ele seja pecaminoso, esteja levando a gente para o inferno. Nós temos o nosso jeito e ninguém quer ser contrariado. Nós queremos que todo mundo fale: está ótimo, está bem, é assim mesmo. Você errou, mas eu concordo com você. Você está errado, mas está certo, tudo bem. A gente quer isso. E quando nós somos contrariados, a gente se volta contra a outra pessoa, mesmo que a gente esteja errado. Amados, Deus quer mais do que ritual. É vida. E na nossa vida, hora ou outra, vamos ser provados, sendo contrariados. Vamos ser contrariados. Vamos ser contrariados porque algumas vezes pensamos o que é certo e errado.
Algumas vezes queremos algo que não é vontade de Deus. Outras vezes, Deus falou algo para a gente vai cumprir. Agora, o que Ele está fazendo com o outro não diz respeito a ninguém. O Senhor Jesus, depois da ressurreição, Ele andando e conversando com Pedro. E a Bíblia diz que João vinha logo atrás. E Pedro começou a ficar impaciente. O Senhor está aqui andando comigo, e João ali atrás, vindo. E a hora que Pedro foi repreender, Jesus falou: Pedro, o negócio é com você. Eu aqui com você. João, você deixa que dele cuido eu. Queria ver se a gente desse uma resposta desse nível. Me livre. Esses crentes são tudo grosso. Não me livre, esse pessoal. Quer ver? O meu negócio é aqui. O João está vindo, eu sei que ele está vindo, mas dele cuido eu. Você não se mete na história. A gente não gosta de ser contrariado. Eu estou gostando de uma situação que às vezes não diz nem respeito a gente, mas a gente quer lá colocar o bedelho e falar. E quando alguém chega e fala, não se mete no como assim? Amados, é vida. Nosso coração tem que estar plenamente no Senhor. E um coração pleno no Senhor significa que hora ou outra Ele vai nos provar. Vai nos provar na fartura, vai nos provar contrariando. E tem uma outra prova que o Senhor também passa na nossa vida, que é em Números capítulo 11. Números 11, todo mundo? Muito bem. Depois que formos, ou depois, ou antes, a ordem dos fatores é o Senhor quem dá, mas vamos ser provados na fartura, vamos ser provados sendo contrariados, e também seremos provados como Números 11, a partir do versículo 4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos peixe que queríamos e era de graça. Não faz sentido nenhum para mim eles falarem isso. Uma vez que eles eram escravos, eu não entendo como é que o escravo falava que era de graça. Mas, que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e do alho. Mas agora acabaram a nossa força. Não tem mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Caía durante a noite com um orvalho. E no dia seguinte de manhã, o povo ia apanhado em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos ou socavam em pilões, coziam numa panela e faziam pães achatados, que tinham gosto de pão amassado com azeite. Amados, não fecha números não, porque a gente vai continuar. A Bíblia diz, só para a gente contextualizar aqui a passagem, a Bíblia diz que Deus pegou um povo que era escravo e libertou esse povo. Enviou Moisés, dirigido por Deus, permitiu, guiou o povo todas naquelas pragas para que pudesse libertar. O povo libertou e foi em caminho da terra que Deus tinha prometido. O povo era escravo, como você fala, escravo, não tem vontade, não tem desejo, a única coisa que faz é trabalhar e apanhar e trabalhar, não necessariamente nessa ordem, mas não tem, só servir. Não tem vontade, ele tem que servir o Senhor. E Deus viu, porque o povo clamava, porque não aguentava mais a servidão. O Senhor veio e libertou. E olha que Deus libertou o povo. O processo até chegar na terra prometida é o mesmo que você e eu passamos. Deus nos libertou das trevas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos tirou das trevas e está nos transportando, ou nos transportou, como a Bíblia fala, para o reino da sua luz. Quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos do mundo, abandonamos o pecado e estamos indo a Cristo. Estamos indo para um local bom.
da terra do sofrimento, da tortura, da dor para a terra de Cristo. Só que, nessa trajetória, o Senhor falou, abra mão do pecado. E eu sei que nós, todos nós, tínhamos um estilo de vida que, ainda que pecaminoso, a gente gostava. Por quê? Porque não é porque é pecado que é ruim. É pecado, mas ele é bom, porque a carne gosta. A carne gosta de fofoca. A carne gosta de mentira. A carne gosta de preguiça. São coisas que a carne gosta. A carne gosta de vícios. A carne gosta. Quando o Senhor nos libertou, nos tirou do mundo das trevas, Ele também levou para um local completamente diferente, mostrando que teríamos que ter um estilo de vida diferente. Implica em dizer que alguns gostos que eram pecados teriam que ser abolidos, aniquilados, completamente retirados da nossa vida. Foi o que aconteceu. Só que no processo de libertação, trazendo uma linguagem que a gente conhece, no processo de conversão, muitas pessoas ouviram a mensagem e aceitaram a Cristo. Só que alguns aceitaram no momento da empolgação, mas não entregaram plenamente o coração. Só que elas estão juntos. Os que são convertidos de verdade, os que estão no processo de ser convertidos, os que só estão enganando que é convertido, todo mundo está junto. Nesse processo, os convertidos de verdade fazem o quê? Buscam a Deus, se esforçam para abrir mão do pecado, desejam ao Senhor, vão abandonando o velho estilo de vida para abraçar o estilo de vida de Deus. Aqueles que só estão juntos, mas verdadeiramente não se convertem, começam a falar o seguinte: é exagero, não precisa disso, isso é demais. Por que tudo isso? Você também tem sua vida, não funciona desse jeito, você não tem que aguentar. Quando há isso no meio, até aqueles que verdadeiramente amam a Deus começam a falar: bom, é verdade, né? É muito exagero, não é pra mim, eu não aguento isso, não tem que ser assim, isso é demais. E começa a bloquear. Por Israel aconteceu isso. Havia um povo no meio deles, algumas versões falam populacho, que era o povo que saiu do Egito, porque creu no milagre de Deus, saiu, mas não se entregou plenamente a Deus. Então eles começaram depois que a coisa começou a apertar, começaram a falar: poxa, nós tínhamos um negocinho lá no mundo que era bom. E aí é onde vem a terceira e última prova da noite para nós terminarmos. O Senhor vai nos provar algumas vezes com a escassez. A escassez, algumas vezes, vai provar o seu e o meu coração. E aqueles que não se entregaram a Deus plenamente, olha que começa a escassez, começa a reclamar e falar: o mundo era melhor. O que eu tinha antes de me converter era melhor. Era tudo mais fácil. Parece que eu fazia, dava certo. Não entendem que eram escravos dos desejos. Não entendem que eram escravos do mundo. Não entendem que eram escravos do diabo e não estavam indo para o céu. Apenas começa a pensar: antigamente era mais fácil, é muita exigência agora, é difícil. E começa a achar que é difícil. E começa a ser influenciado por conversa daqueles que realmente não se entregaram a Deus. E aí você vê que aqueles que não se entregaram a Deus começaram com as palavras contaminar aqueles que eram verdadeiramente de Deus. E aí a Bíblia fala que todo mundo começou a achar que o que eles tinham antes de estar com Deus era melhor. Só que para quem não entende o contexto, ou não leu ainda, ou esqueceu, lá em Êxodo a Bíblia fala que o povo de Israel não aguentava mais ser escravo. Eles pediram libertação. Eu falo sempre isso, né? Cuidado com aquilo que você ora. Porque se você não acredita no que você ora, Deus acredita e Ele vai te dar. Por isso, sejam bem prudentes acerca das suas orações. Porque se você pedir, Deus vai te dar. Você já pediu algo? Deus te deu. E de repente aquele negócio que você falou para mim: rapaz,
Ai, meu Deus, eu estou dando conta, não dá. Eu sei que a gente esquece, mas que Deus coloque alguém do nosso lado para lembrar. Você lembra que você pediu? Você lembra que foi você que orou por isso? Mas eu não pensei que era assim. Mas Deus crê na oração que você faz. Ainda que você não acredite plenamente. Deus deu. Você quer ser liberto? Eu vou te dar. Agora, o processo da libertação, eles não sabiam como ia ser, mas há um processo. E eles começaram, eu quero pepino, eu quero melão, eu acho que lá era legal, lá era melhor. E ele começa a falar o seguinte, a nossa alma, algumas versões falam, que a minha versão não fala isso, mas algumas versões, elas falam assim, a nossa alma está farta do que Deus dá. Eu vou te falar, a pior coisa, como diz Provérbios 27, é alguém que fala, a alma está farta. Gente que se acha farta, é difícil de suprir. Por isso Jesus diz no Sermão do Monte, a gente não entende muito bem. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Bem-aventurado quando você não tiver. Por que ele fala isso? Porque aqueles que se sentem plenamente fartos de tudo, não acham que tem necessidade de Deus. Quando uma pessoa tem a alma farta, ela não se agrada com nada. Quando uma pessoa se sente plenamente de tudo e de todas as coisas, então ela não tem prazer em mais nada. E eu vou te falar, se tem uma coisa difícil de agradar, é gente que se acha farto. É duro de agradar, porque nada é bom. Ai, não quero, ai, não gosto, ai, não sei, ai, não é. É duro, é difícil. Coisa linda. Todo mundo aqui tem a oportunidade, vai ter de novo, é entregar sopão. Gente, é coisa linda. É uma panela de comida desse tamanho. Uma sopa feita e entregue num copo. E a pessoa olha pra você e fala, obrigada, tá ótimo. Ei, dá pra pôr de novo? Ei, posso pegar 2? Ei, dá mais um pouquinho? Quando nós tivemos a oportunidade de ver a panela na traseira de uma caminhonete. E a pessoa acabava de comer, tem mais um pouquinho? Como posso levar lá pro outro? Alguns vinham disfarçados. Que agora eu vou levar pro meu amigo, é nada para ele comer. Mas ele queria mais. E claro, leva pro seu amigo, leva outro pro outro amigo também, a gente até brincava, porque sabia que era para ele, para levar, para ele comer. Leva, é lindo. Como que parece que tá, meu Deus. Às vezes a gente em casa põe a mesa, é isso que tem hoje? Mas eu vou falar, quer ficar sem? Para aprender a agradecer. Mas, quando nós nos achamos fartos, não há o que possa suprir. Que todos nós, você não vai ter presença, você não vai ter, vamos fazer sopa, vamos fazer sopão. Se que a gente conseguir terminar a reforma, conseguir dar uma estabilizada, porque está tudo meio assim, mas depois da festa de aniversário da igreja, depois do mês de aniversário da igreja, a gente já prepara o sopão. Porque é uma lição de vida para todo mundo. Aqueles que se acham muito fartos, aqueles que conseguem reclamar das coisas que têm visto, têm recebido, é uma oportunidade para entender que a vida não funciona do jeito que a gente acha. E se leu Eclesiastes, viu o que o amigo Salomão falou. Melhor é a casa do luto do que a casa da festa. Porque na casa do luto a gente tem a noção de que todo mundo vai passar por aquilo um dia. Na casa da festa é só vaidade e ilusão. Temos que ter algumas experiências para a gente aprender a ser grato pelo que a gente tem. O que é isso hoje? Glória a Deus é o que tem, aleluia. Ai, mas não tem. Eu não imagino que Deus imagina, ou que Deus fala quando alguém faz isso. A alma da pessoa é farta. Não é porque a barriga só está cheia. É porque a alma é soberba. A alma se vangloria e se enche. E uma alma que é cheia desse jeito, ela não se agrada com nada. Se ganha um, não está bom, quer outro. Se ganha o outro, é o outro que é melhor. Não tem local bom no mundo para uma alma farta. Por isso o Sermão do Monte fala tudo o contrário desse mundo. É a escassez. É o que chora que é bom, porque ele vai ser consolado. Porque as pessoas que não sofrem ou que não choram não fazem ideia de quão importante é um conforto, de quão importante é um abraço, de quão importante é uma pessoa chegar e falar: ei, estou contigo.
Algumas pessoas são tão fartas, tão cheias de si, que elas acham que não precisam de nada de ninguém. Elas simplesmente são cheias. E eu vi alguém sofrendo e falando, eu entendo isso. Não entende porque você nunca passou. Por isso Jesus falou, bem-aventurado é aquele que sofre. Ele vai ser consolado. Ele se compadece. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que passar. Porque enquanto nós não passamos por algumas coisas, a gente não entende. Eu vou te falar. Se todos nós tivéssemos pelo menos uma experiência de fome, nunca mais falaremos de comida como a gente fala algumas vezes. Se alguns de nós passasse por experiência de não ter onde morar, nunca mais reclamaria da cama que mora. Se algum de nós passasse por algumas experiências de não ter ninguém do lado, estar sozinho no meio do nada, ia valorizar a pessoa que está do lado. Mas a gente sempre teve alguém para ajudar. A gente sempre teve alguém para nos dar de comer. A gente sempre teve alguém para preparar uma cama para a gente. Por isso, nós não somos gratos. Porque a gente sempre teve. Cuidado. Cuidado. Porque uma hora a escassez pode acontecer. Aprenda a valorizar tudo que tem. Porque para a glória de Deus veio dele. Tudo veio do Senhor. E se nós temos muito a agradecer. Porque alguns não têm um milésimo do que nós temos. Alguns não têm condição jamais de ter o que nós temos. Alguns nem que trabalhem de sol a sol não vão poder adquirir. Porque não é apenas trabalho. É mais que isso. Em Eclesiastes, você viu o que ele fala? Que não é da força, do forte a vitória. Que não é sempre o inteligente que consegue mais, o sábio que consegue mais e o rico que consegue mais. Nem sempre trabalhar de sol a sol significa ter aquilo que precisa. Alguns vão trabalhar de sol a sol, no final do dia nem o pouco para satisfazer o tempo. Pois é. Não depende só do nosso esforço. É algo além. Por isso, entender a nossa realidade, ser gratos e trabalhar bem com aquilo que a gente tem é uma bênção. Senão, nós vamos para a segunda parte do texto, que é a reclamação. No versículo 10, Moisés então ouviu o choro do povo. Versículo 14, Moisés disse, eu sozinho não posso cuidar desse povo todo, é demais para mim. E no versículo 18, o Senhor diz, agora, diga ao povo o seguinte, purifique amanhã, porque vocês vão comer carne. Senhor, ouvindo vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito, o Senhor vai te dar de comer carne e vocês comerão. O povo chorou, o povo clamou e o povo reclamou. Tá? Nem sempre, quando a gente reclama, Deus manda fogo do céu para destruir tudo. Algumas vezes, quando a gente reclama, Deus dá. Moisés foi e falou, Deus, o povo está reclamando. O povo quer pepino e eu não tenho pepino para dar. O povo quer carne, onde eu vou tirar carne para esse povo todo? Meu Deus, o que eu faço? Deus falou, vai lá e fala para o povo se santificar. Manda o povo se preparar, porque eu vou dar para ele carne. Eu sou Deus deles. Eu os tirei do Egito. É carne que eles querem, eu vou dar. Moisés, é só para você entender o seguinte, não pese seu coração. Eles são meus. E eu sou o suficiente para suprir a necessidade deles. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 19. E eles não vão comer um dia só não. Não vão comer 2. Não vão comer 5. Não vão comer nem 10 nem 20. Eles vão comer um mês inteiro de carne. E Deus falou gentilmente, até que a carne saia do nariz deles, eles vão comer. Até o ponto deles ficar com nojo. E a gente, né? Vai comer carne. Você vai comer carne, não, você quer carne? Vai comer até sair do seu nariz. Eu vou te dar. Não é o que você está pedindo? Se o problema, se te salvar, te libertar, te tirar da escravidão, te prometer uma terra boa, estar te levando para ela, não é suficiente para você. Se você quer carne,
Eu te dou. Se o problema é esse, por isso eu falo, se nós não entendemos o que significa conversão, a gente vai brigar com Deus porque a gente não tem a roupa que a gente quer. Se nós não entendemos o que é conversão, nós vamos brigar com Deus, sei lá, por causa de um carro, por causa do celular, do cabelo, do espelho, sei lá. Quando nós não entendemos o que significa ser livre das trevas e ser levado para a luz, a gente contenda por pequenas coisas. Aí a gente vai atrás de alguém que dê, o que é? Onde lá? Qual é a promessa da igreja? Vai dar o que para mim? Vou ficar rico? Vou ter o que eu quero? Vou morar no melhor lugar da cidade? Ah, não deu certo, não. Eu fui lá e nem comprei minha casa própria. Então eu não sou crente, não. Eu fui lá e nem casei. Então, acho que não está certo, não. Eu fui lá e nem tive tudo que eu quero. Então, acho que tem alguma coisa errada. O que você quer? É casa que você quer? Eu dou. É dinheiro que você quer? Eu dou. O que você quer? É casar que você quer? Pois casa. O que você quer? Você acha que eu não sou Deus para isso? Eu te dou. Eu não vou dar pouco, não. Eu vou dar muito. Para que saia pelo nariz o seu desejo. Se ser salvo, se ter salvação, se ter vida eterna, se ter paz não é suficiente para você, você quer um celular, eu te dou. Mas não vou te dar qualquer um, não, vou te dar o melhor. Não é isso que você quer? Eu dou. Algumas vezes é isso que a gente quer. E a gente prova a Deus. E a gente aperta a Deus e fala, poxa Deus, meu filho, se você quer, se o seu problema é carro, te dou uma afronta. Não tem problema, eu sou Deus. Seu problema é dinheiro. Se você está tudo assim por causa de dinheiro, meu filho, eu te dou. É o que você quer? Eu te dou. Versículo 20. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deviam ter saído do Egito. Moisés disse, estou levando 600.000 homens e você me disse que vai dar carne para comer essa gente o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todo esse povo ficasse satisfeito? Será que todos os peixes juntos do mar poderiam alimentar tanta gente? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que eu não tenho pouco poder? Agora mesmo, você vai ver, o que eu disse vai acontecer. Algumas vezes a gente tenta Deus. A gente tenta, sério. Só que a gente não é consumido rápido por causa da misericórdia, da graça de Jesus. Mas a gente tenta Deus. E eu vou falar, essa noite, o que você quer? Se eu não me engano, é a segunda vez que Deus fala a mesma coisa nessa igreja. E algum tempo atrás eu lembro disso e agora Deus está falando a mesma coisa. O que você quer? Mas seja bem prudente antes de responder. Porque o povo pediu carne. E Deus falou, se vocês querem carne e não querem a mim, eu dou carne para vocês. O que a gente quer? Se isso é tão importante e mais importante que Deus, eu vou te falar, Deus vai dar. Deus vai dar. Deus não está com ele. Ele vai dar. Ele pode dar. Não é carne. Moisés entendeu. Deus tem 600.000 homens em pé, ou seja, adultos e prontos para a guerra. Fora os que tinham de 20 anos para baixo, que não era contado no censo. Fora mulheres e crianças. Isso dá cerca de, se eu não me engano, nos estudos que eu fiz, 3 milhões de pessoas. É uma fortaleza todinha. E Deus falou, vou dar carne para eles. Até sair pelo nariz, mas Moisés falou, Deus não dá certo. É muita gente. Não, eu dou. Eu posso. Você acha que Deus não pode dar um celular? Você acha realmente que Deus não pode dar uma casa? Um carro? Um emprego? Você acha realmente que Deus não pode dar? Você acha que toda essa oração que tem feito é porque está difícil para Deus? Você acha mesmo? Não pode.
Será que eu não tenho poder? Então Moisés, no versículo 24, saiu e contou para o povo o que o Senhor tinha dito. E aí o Senhor, no versículo 25, desceu na nuvem e falou com ele, tirou da parte do Espírito que estava nele e colocou nos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, começaram a falar e profetizar. No versículo 31, de repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bando de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de 30 quilômetros. Cobriram o chão nos montes de quase 1 metro de altura. São 30 quilômetros e 1 metro de altura de carne para o povo comer. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite, no dia seguinte, o povo trabalhou catando codorna. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quer dizer, era carne, vamos secar, porque a gente tinha geladeira, né? Então vamos secar, porque a gente vai comer codorna por um ótimo tempo. E a Bíblia diz que eles comeram. E no versículo 33, quando ainda havia carne para comer, o Senhor ficou irado com aquela gente e castigou com uma terrível epidemia. E ele matou muita gente. Por isso fizeram o nome naquele lugar de Brote-Atavá, que quer dizer sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e se acamparam ali. Algumas vezes a escassez não provar o nosso coração. Para que nós possamos saber se de fato queremos a Deus ou desejamos tanto aquilo que nos falta ao ponto de querermos mais aquilo do que a Deus. E aí nesse momento é onde vem a pergunta: meu filho, você quer a mim? Ou você quer o que está te faltando? Algumas pessoas, sem saber, pedem e desejam o que Deus pode dar. E elas não entendem que se elas permanecerem com Deus, Ele pode dar além do que elas podem imaginar. O povo tinha carne no meio do dente ainda, quando foram mortos. Por que não se fica com Deus? Algumas vezes nós cantamos a Deus achando que se Ele nos der algo, então Ele é Deus de verdade. Senão, não vale a pena andar com Ele. Mas andar com Deus é vida, não troca. Andar com Deus é verdade, não negócio. Nosso amor por Deus tem que ser mais do que uma troca. Eu vou domingo, o Senhor me abençoa. Eu devolvo o dízimo, o Senhor faz multiplicar sempre um. Então é assim que funciona. Se Ele não multiplicou, então o Senhor não é Deus, eu quero dinheiro. Ou nós entendemos o que é salvação e andar com Deus, ou a gente vai pressionar Deus quando quisermos um celular, quando quisermos um emprego, ou quando quisermos qualquer coisa natural e física. Quando nós amamos a Deus, nós vamos ter fartura, mas alguns momentos de escassez. Nós vamos ter aval, mas algumas vezes vamos ser contrariados. Mas a gente continua andando com Deus. Porque Deus, para você, é mais do que o que Ele pode dar. Ele é vida. Deus não é a conta bancária cheia. Deus não é o casamento dos sonhos. Deus não é a saúde plena. Deus não é todos os desejos realizados. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele me ajuda, me sustenta e sem Ele eu sou nada. Faça isso em memória de mim. Continuamente lembre que eu vim para te dar vida, não para dar os seus desejos. Eu vim para te dar aquilo que nenhum esforço no mundo que você fizesse ia poder adquirir. Eu vou salvar você de pecado,
Porque algumas vezes a gente tem que clamar: Deus, me salva de mim, porque o meu problema é para mim. Sim, salva. O que a gente quer? E Deus deve ter dado uma risadinha naquela hora. Ei, Moisés, você acha que meu poder acabou? Eu tenho tradição de dar para esse povo comida até sair pelo nariz deles. Se eles querem comida e não a mim, eu dou. Tudo bem. Mas é mais do que isso. Deus quer a nossa vida, para o nosso bem. Deus quer que possamos ir para o céu, para a nossa felicidade. Quando ouvides a voz do Senhor, não endurece o coração. Se arrependa. Quantas vezes murmuramos na escassez de alguma coisa? Quantas vezes recebemos algo, Deus dá, e a gente reclama daquilo, então Deus fala: tá bom, eu tiro. Você reclamou? Posso falar? Alguém vai querer? Vai valorizar? Quantas vezes não agradecemos pelo que temos, achando que sempre alguém tem mais? E a gente não aprendeu nem a ser grato pelo que já conseguimos. Achamos que foi o esforço, quando na verdade foi Deus. Lembre-se que muitos se esforçaram e não conseguiram. Não falta esforço, mas em você houve a bênção, porque o seu esforço produziu. É Deus. Ou temos Deus, ou não temos nada. Deus disse: eu sou o que você precisa. A próxima vez que alguém disser para você: tendo isso, você tem tudo. Tendo Deus, eu tenho tudo. Meu Deus é a minha saúde. Meu Deus é o meu dinheiro. Meu Deus é o meu trabalho. Meu Deus é a minha força. Se não fosse Deus, o que me adiantaria trabalhar? Se não fosse Deus, o que adiantaria um monte de dinheiro? Se não fosse Deus, o que adiantaria saúde? Ou Deus é assim, ou então nada mais bom. Se fizermos algumas trocas na nossa vida, hoje dá tempo de arrepender. Ou então de escolher ficar com aquilo mesmo. Mas não dá para ficar com os dois. Ou é Deus, ou é o mundo. Que nós possamos escolher a Deus e examinar o nosso coração. Olha para o seu coração nesse momento. Nós vamos ter um momento de ceia. E o que é a ceia? A ceia é um momento onde nós, que cremos em Jesus Cristo, nos reunimos em memória dele. Onde nós lembramos e reconhecemos que se somos um, não é por força. Se somos um, não é por boa vontade. Se vencemos o pecado, não é por nós, mas é por ele. Hoje nós nos reunimos e lembramos que ainda que somos pecadores, ele nos perdoa e nos torna dignos da presença dele. Nesse momento, você vai examinar o seu coração. Se você encontrar algo que não condiz com o Evangelho de Cristo, peça perdão. Se arrependa, para que em vindo o Senhor não nos encontre com culpa. O único pecado que não pode ser perdoado
A lei da blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele que não foi confessado. Não há mal nenhum que o Senhor Jesus não possa aniquilar. Não há pecado nenhum que possa impedir o manifestar de Deus. Mas tem que haver um arrependimento. Nesse momento, analise a si mesmo. Confesse e deixe para alcançar a misericórdia.